Você já se sentiu tão quebrado, que a única forma de respirar de novo era fazendo o outro sentir a mesma dor que te destruiu. Já fingiu um sorriso, um beijo, um amor, só para ver alguém se contorcer por dentro como você se contorceu? Essa é a história de um plano. Um plano feito por dois corações despedaçados. Dois inimigos que decidiram se unir por uma única razão, vingança. Mas o que nenhum deles previu, é que no meio do ódio, nasceriam sentimentos reais. Entre beijos falsos e promessas mentirosas, algo verdadeiro aconteceu. E agora, com tudo destruído ao redor, alguém vai ter que escolher, continuar fingindo, ou admitir que se apaixonou de verdade. Fique até o fim. Porque essa história é sobre dor, orgulho, desejo, e um amor que começou do pior jeito, mas acabou sendo o mais verdadeiro de todos. Sofia sempre foi uma mulher que amava com intensidade, mas também com ingenuidade. Aos 24 anos, cursando jornalismo e trabalhando como assistente em uma agência de marketing, ela tinha sonhos maiores do que a própria cidade podia suportar. Seu namorado, Gustavo, era um advogado em ascensão, bonito, carismático e um manipulador disfarçado de príncipe. Durante 2 anos, ele foi o centro do universo dela. Presentes caros, jantares sofisticados, declarações em público, tudo parecia perfeito. Mas por trás de cada gesto romântico, havia um jogo psicológico sutil. E Sofia, cega de amor, não via que estava sendo domada, moldada, apagada. Até o dia em que descobriu a traição. Era uma sexta-feira à noite. Sofia decidiu fazer uma surpresa e ir até o apartamento de Gustavo com um jantar feito por ela mesma. Chegou sorrindo, com o coração acelerado, carregando uma sacola com vinho e massas. Mas a porta estava entreaberta. A princípio, achou estranho. Entrou chamando pelo nome dele. Não houve resposta. Então, ouviu risos. Femininos. O quarto estava iluminado. E o que ela viu ali a destruiu. Gustavo na cama, com outra mulher, Letícia, sua colega de faculdade, com quem ela havia dividido segredos e lágrimas meses antes. A traição era um golpe. Mas a frieza com que Gustavo agiu depois foi o que realmente feriu. Gustavo apenas se levantou da cama e disse, com uma expressão seca, "Você não devia ter vindo sem avisar." Letícia riu. Sofia congelou. As pernas tremiam. A visão ficou turva. Mas ela não chorou. Nem ali. Nem nos dias seguintes. A dor era tão funda que virou silêncio. Nos dias que seguiram, ela se trancou no quarto, recusou ligações, ignorou mensagens. A única que conseguiu atravessar o muro foi Luna, sua melhor amiga. Luna sabia que Sofia precisava de mais do que consolo, precisava de um motivo para se reerguer. E esse motivo viria de onde ela menos esperava. Luna apareceu dias depois com uma ideia absurda. Uma loucura tão grande que, de tão doida, parecia fazer sentido. Você precisa mostrar para esse desgraçado que você tá melhor do que nunca. E eu sei exatamente com quem. Sofia, ainda sem força para reagir, apenas encarou Luna com os olhos vazios. E então, ela disse o nome. Enzo Rocha. O único cara da faculdade que odiava Gustavo com a mesma intensidade que Sofia agora sentia. O rival antigo, o cara das indiretas afiadas, dos debates explosivos, da língua afiada. Enzo, o cara que ela nunca suportou, mas que, talvez, fosse o único que pudesse ajudar. Afinal, ele também tinha uma ferida aberta com Gustavo. E feridas assim, se reconhecem. Enzo Rocha sempre foi o tipo de homem que não aceitava injustiça calado. Inteligente, sarcástico e com um passado que poucos conheciam, ele cultivava desavenças como quem coleciona troféus. Mas com Gustavo, era diferente. Eles já foram amigos. Irmãos, quase. Até Gustavo trair sua confiança, roubar seu estágio em um grande escritório de advocacia e espalhar mentiras que mancharam sua reputação acadêmica. Desde então, Enzo fez questão de manter distância, mas nunca esqueceu. Quando Luna apareceu no campus procurando por ele, dizendo que Sofia queria conversar, ele hesitou. Achava que ela o odiava. E talvez estivesse certo. Mas algo naquele convite mexeu com ele. Curiosidade. Ou sede de vingança também. O encontro aconteceu em uma cafeteria discreta, no final da tarde. Enzo chegou antes. Usava uma camiseta preta, barba por fazer, fones no pescoço e um olhar impaciente. Quando Sofia entrou, com os cabelos presos em um coque bagunçado, os olhos cansados e uma postura dura, os dois se encararam como se fossem rivais entrando em um ringue invisível. O silêncio inicial foi desconfortável. Mas Sofia foi direta. Eu sei que você odeia o Gustavo. E eu também.
Ele me traiu. Com a Letícia. Enzo apenas arqueou a sobrancelha, como quem já esperava por isso. E o que você quer de mim? Ele perguntou. Sofia respirou fundo. Quero que a gente finja um namoro. Só por um tempo. Quero que ele me veja feliz. Quero que ele sinta o que eu senti. Enzo riu. Um riso curto, quase debochado. Você quer usar a mesma arma que ele usou contra você? Sofia assentiu. Não. Quero usar a arma certa, com a pessoa certa. Houve uma pausa. Enzo ficou em silêncio por alguns segundos, como se avaliasse as consequências antes de se atirar. E o que eu ganho com isso? Perguntou. Sofia o olhou nos olhos. A chance de humilhar o Gustavo em público. Na cara dele. Sem levantar um dedo. Enzo sorriu de lado. Aquilo, sim, era tentador. Tá bom. Mas tem uma condição. Se vamos fingir, vai ser direito. Sem meias palavras. Sem covardia. Sofia hesitou. Você topa? Ele estendeu a mão. Negócio fechado, princesa do drama. E ali, com um aperto de mão tenso e olhar carregado de mágoas antigas, começava um plano que mudaria tudo. Dois desconhecidos unidos por rancor. Dois corações quebrados fingindo bater um pelo outro. O que nenhum deles sabia era que quanto mais fingimos algo com o coração ferido, mais damos espaço para o que é real nascer no meio da mentira. E esse era só o começo. No dia seguinte, o plano começou. Enzo não perdeu tempo. Ele sabia que, para que o teatro fosse convincente, precisava causar impacto logo no primeiro ato. E esse impacto viria nas redes sociais. Enquanto Sofia ainda se recuperava do choque de tudo, ele já havia montado a primeira estratégia, uma sequência de fotos tiradas por Luna no campus, onde ele aparecia abraçado com Sofia, sorrindo, com a legenda: a vida às vezes surpreende com o improvável. Não demorou. Em menos de uma hora, os comentários explodiram. Como assim? É sério isso? Gustavo vai surtar. E ele surtou. Gustavo ligou para Sofia 17 vezes. Mandou mensagem. Apareceu na porta do prédio dela. Mas pela primeira vez, ela não atendeu. E aquilo doeu mais do que qualquer traição. Sofia, por dentro, tremia. Fingir estar com Enzo era muito mais difícil do que imaginava. Não porque ele fosse desagradável, pelo contrário. Ele era intenso, direto, magnético. Mas justamente por isso, ficava difícil lembrar que tudo era uma encenação. Os olhos dele eram intensos demais. As palavras, afiadas demais. A presença, real demais. Enzo a tratava com ironia e respeito ao mesmo tempo. A colocava contra a parede com verdades cruéis, mas também segurava sua mão nos momentos certos. O plano era simples: aparecerem juntos nos lugares que Gustavo frequentava, rirem alto, trocarem olhares. Fazer com que ele visse o que perdeu, e que ela não precisava mais dele para sorrir. O primeiro teste foi em um bar movimentado da cidade, onde todos os universitários se reuniam às sextas-feiras. Gustavo estava lá com Letícia. Quando Sofia e Enzo entraram de mãos dadas, o tempo pareceu desacelerar. O bar ficou em silêncio por alguns segundos. Sofia usava um vestido vinho, justo, elegante. Enzo, camisa preta dobrada nos braços, barba feita. Os dois pareciam um casal saído de um filme. E a atuação foi perfeita. Ele puxava a cadeira, sorria de lado, sussurrava algo no ouvido dela. Sofia ria com um brilho nos olhos que nem ela sabia que ainda existia. Gustavo assistia tudo com os punhos fechados e os dentes travados. E Letícia, com a insegurança de quem sabia que era só uma sombra. A cada semana, o relacionamento fingido de Sofia e Enzo ganhava mais camadas. Mais fotos, mais aparições, mais interações públicas. Mas, nos bastidores, algo silencioso começava a se construir. As conversas, que antes eram apenas estratégias, agora viravam confissões íntimas. Enzo contava sobre a mãe que havia perdido cedo, sobre como aprendeu a não confiar em ninguém. Sofia falava do medo de não ser suficiente, da dor de ter sido manipulada. E no meio dessas verdades, nascia algo. Algo que nenhum dos dois esperava. Porque o ódio une. Mas a vulnerabilidade aproxima. Em uma noite chuvosa, depois de uma saída forçada para manter o teatro, Sofia chegou ao apartamento de Enzo com a maquiagem borrada. Chorava. Não era parte do plano. Era real. Havia visto Gustavo no shopping com Letícia e, pela primeira vez, sentiu que talvez nunca tivesse sido amada de verdade. Enzo abriu a porta sem perguntar.
Ela caiu em seus braços. Ele a abraçou com força, mas sem dizer uma só palavra. Naquele momento, o plano foi esquecido. E o toque deles não foi mais fingido. Aquela noite na casa de Enzo mudou tudo. Eles não se beijaram. Não se deitaram juntos. Mas algo aconteceu, silencioso, íntimo, profundo. Foi o tipo de conexão que não precisa de palavras. Enquanto Sofia dormia no sofá com os olhos ainda úmidos, Enzo ficou sentado no chão, observando-a em silêncio. Era para ser só uma encenação. Um acordo. Um jogo. Mas agora, ele se pegava perguntando o que faria se aquilo deixasse de ser fingimento. Ele, que sempre jurou manter o coração blindado, estava começando a se perder nos próprios limites. Porque Sofia, mesmo machucada, era luz. E Enzo, que vinha das sombras, se via atraído por ela de um jeito que não conseguia mais controlar. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou. Ainda havia o plano, as aparições públicas, as fotos estrategicamente postadas, mas havia também olhares longos demais, toques demorados, silêncios que gritavam. Luna foi a primeira a perceber. Em um almoço entre os três, ela lançou um olhar provocador. Vocês estão começando a esquecer que isso tudo é fingimento, né? Sofia riu, mas por dentro, algo doeu. Porque ela sabia. Estava se permitindo sentir de novo. Só que agora, o problema era ainda maior. E se tudo ainda fosse um jogo apenas para Enzo? E se ela estivesse sendo feita de boba pela segunda vez? A ideia de se machucar de novo era insuportável. E então veio o primeiro beijo. Não um beijo falso, de fachada, como os que já tinham dado na frente dos outros. Mas um beijo real. Intenso. Aconteceu depois de uma discussão. Sofia o acusou de não se importar com ela de verdade, de estar apenas aproveitando a situação para se vingar do Gustavo. Enzo respondeu que ela estava se fazendo de vítima, que talvez ainda estivesse presa ao ex. A tensão cresceu. Gritos, acusações. Até que o silêncio caiu entre os dois, e ele simplesmente a puxou. Foi um beijo cheio de raiva, desejo, medo. Um beijo que disse tudo o que eles ainda não tinham coragem de admitir. Depois, veio o silêncio constrangedor. Sofia saiu do apartamento sem dizer nada. E Enzo não foi atrás. Mas naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Porque o beijo queimava nos lábios, na memória, na alma. E agora, o plano havia deixado de ser apenas vingança. Estavam lidando com algo real. Algo perigoso. Porque quando o coração entra no jogo, tudo pode desmoronar. Inclusive, o próprio coração. No dia seguinte, Sofia não apareceu. Ignorou as mensagens, não respondeu ligações. Enzo ficou inquieto. Andava de um lado para o outro, como quem espera uma notícia ruim. E então, recebeu uma mensagem dela: a gente precisa conversar. Mas, dessa vez, sem mentira nenhuma. O plano havia chegado no ponto de ruptura. Agora, ou eles confessavam o que estavam sentindo, ou destruiriam um ao outro para sempre. O reencontro aconteceu no mesmo café onde tudo começou. Sofia chegou primeiro dessa vez. Estava com casaco preto, maquiagem leve, mas os olhos pesavam. Enzo apareceu minutos depois. Estava nervoso, apesar de tentar esconder. Sentou-se à frente dela, e por longos segundos nenhum dos dois disse uma palavra. O silêncio era espesso, como se carregasse tudo o que não haviam conseguido dizer até ali. Até que ela finalmente começou. Você sente alguma coisa por mim? Ou tudo isso ainda é só parte do plano? Enzo desviou o olhar. Respirou fundo. Se eu dissesse que não sinto, estaria mentindo. Então, ela encarou com olhos cheios de dor. Então por que é tão difícil para você ser verdadeiro comigo? Enzo nunca foi bom com sentimentos. Sempre os transformou em sarcasmo, em frases afiadas, em distanciamento. Mas agora, aquilo estava o devorando. Porque eu não sei o que é verdadeiro mais, Sofia. Eu comecei isso com raiva. Com sede de vingança. Mas você virou outra coisa. Ela respirou fundo, engolindo o choro. Então para de fugir. Porque eu não vou ser uma segunda opção. Nem um passatempo entre sua mágoa e sua culpa. Ele tentou tocá-la, mas ela afastou a mão. Se for para continuar, que seja por nós. Não mais por ele. E saiu do café, deixando Enzo ali, parado, sozinho, com a xícara ainda cheia e o coração vazio. Os dias seguintes foram um jogo de silêncio e tensão.
Eles continuaram aparecendo juntos, ainda por conta do plano que restava, mas os olhares estavam carregados, os toques, contidos. Até que um novo elemento bagunçou tudo. Gustavo voltou a procurar Sofia. Agora, não com desculpas, mas com promessas. Disse que havia se arrependido, que Letícia não significava nada, que a ver com Enzo fez ele perceber o que perdeu. Disse que ainda a amava. E o pior, disse isso na frente de Enzo. A cena aconteceu durante uma confraternização na faculdade. Sofia tentou sair, mas Gustavo a segurou pelo braço, fazendo um discurso público de amor perdido. E Enzo congelou. Ele não era do tipo ciumento. Mas naquele momento, viu vermelho. A aproximação de Gustavo fez algo dentro dele acordar. Uma raiva diferente. Não só por ciúmes, mas por medo. Medo de perder algo que nem sabia que tinha direito. Quando Gustavo tentou abraçar Sofia, Enzo entrou no meio, segurou o braço dele com firmeza e disse, firme, ela não te pertence mais. E mesmo que tudo isso fosse uma mentira, agora, não é mais. Então, diante de todos, ele a puxou e a beijou. Um beijo longo, profundo, real. Um beijo que deixou claro que o plano acabou. E o amor começou. Sofia chorou depois. De emoção, de alívio, de medo. Porque agora não havia mais onde se esconder. Ela estava apaixonada. Por quem menos esperava. E Enzo estava perdido. Porque quando se dá o coração a alguém, tudo muda. E naquele momento, eles sabiam, o que começou como vingança, agora podia ser a única coisa que realmente o salvaria. Depois do beijo diante de todos, Enzo e Sofia passaram a viver uma nova fase. Era estranho. Antes, cada toque tinha roteiro, cada sorriso era calculado. Agora, havia hesitação. Havia medo de estragar o que estavam descobrindo. Nos dias que seguiram, saíram juntos não por estratégia, mas por vontade. Começaram a se conhecer de verdade. Sofia descobriu que Enzo escrevia poesia nas madrugadas, que ele morria de medo de altura, que sua cicatriz na mão vinha de um acidente bobo na infância. Enzo descobriu que Sofia tinha uma risada que só aparecia quando ela esquecia do mundo, que ela chorava em comerciais, que ainda dormia abraçada com o travesseiro que a mãe costurou. E quanto mais se revelavam, mais se amavam. Mas toda história de amor tem seu ponto de ruptura. E o deles estava prestes a chegar. Numa tarde qualquer, enquanto Enzo tomava banho no apartamento dela, Sofia recebeu uma mensagem de Luna. Precisamos conversar. Urgente. É sobre o Enzo. O coração dela acelerou. Luna nunca falava assim. Encontrarão-se em uma praça. Luna estava pálida, com o celular nas mãos. Sofia, tem algo que você precisa ver. E precisa saber agora, antes que seja tarde demais. Ela entregou o aparelho. Era um print de uma conversa antiga entre Enzo e um amigo, datada de semanas antes do plano começar. No print, Enzo dizia, ela vai pagar por tudo que o Gustavo fez comigo. Vou fazer ela se apaixonar, e depois vou largar. Queime por dentro. Igual eu queimei. O mundo de Sofia desabou. Ela sentiu o chão sumir. As mãos tremiam, o estômago embrulhou. A raiva, a decepção, o desgosto, tudo veio de uma vez. Voltou para casa como uma máquina. Sem lágrimas. Apenas indignação. Quando Enzo saiu do banho, a encontrou sentada no sofá, com o celular nas mãos. Ela levantou, mostrou o print, e perguntou com a voz firme, mas os olhos destruídos, isso aqui, era você? Enzo congelou. Respirou fundo. Era. E antes que ele pudesse se explicar, ela gritou, você me usou. Desde o começo. Você mentiu sobre tudo. Ele tentou se aproximar. Sofia, me escuta, eu juro que no começo era isso sim. Mas depois, eu me perdi. Me perdi em você. Ela chorava. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de fúria. Você me fez acreditar de novo. Me fez baixar a guarda. E agora, era tudo só um plano para me ver quebrada. Ele tentou falar, mas ela o cortou. Sai da minha casa, Enzo. Agora. E naquele momento, ele viu. Viu o que realmente havia feito. Viu o coração que tinha conquistado, se partir na frente dele. Saiu sem dizer mais nada. Porque não havia mais desculpas. E agora, tudo que haviam construído, tudo que era tão real, estava em ruínas. No silêncio daquele apartamento, Sofia se sentia usada, traída, e pior, enganada por alguém que dizia amar. E Enzo, do lado de fora, sozinho na rua escura,
entendeu pela primeira vez que a vingança que ele tanto desejou o tinha destruído também. Os dias que se seguiram foram pesados como o céu antes de uma tempestade. Sofia sumiu. Desativou as redes sociais, saiu do grupo da faculdade, ignorou mensagens de Luna e se trancou em si mesma. Pela segunda vez, tinha sido enganada. Mas dessa vez foi pior. Porque agora não era um ex qualquer. Era alguém que ela escolheu amar mesmo quando tudo gritava para não confiar. Ela se entregou, de novo. E de novo foi usada. Só que agora, a decepção não vinha do desprezo. Vinha da ilusão do afeto. Vinha da certeza de que os beijos eram verdadeiros. Que os toques eram sinceros. Que havia amor. Mas talvez amor, para ela, fosse sempre um castigo. Enzo, por sua vez, virou sombra. Andava pelos corredores da faculdade como um fantasma. Cabelo bagunçado, olheiras profundas, semblante abatido. Já não discutia em sala, já não ironizava ninguém. Os amigos perceberam. Luna também. Ela tentou conversar, mas ele apenas dizia: "Eu estraguei tudo. Não tem conserto." Enzo passou a frequentar o mesmo café onde conheceu Sofia, sempre no mesmo horário, sempre sozinho, como quem espera que ela entre por aquela porta e diga que tudo foi um mal-entendido. Mas ela não aparecia. E ele sabia por quê. Porque o que destruiu não foi só um plano, foi a confiança de alguém que estava reaprendendo a viver. O pior para Enzo era lembrar dos detalhes. Do jeito que ela se ajeitava no sofá para contar histórias. Do riso nervoso quando ele elogiava seus olhos. Do jeito como ela olhava pro lado quando queria esconder o que sentia. Ele sabia que amava Sofia. Não como parte do plano. Não como alívio para a raiva. Amava por quem ela era. Por tudo o que ela representava. Por tudo o que ela fez florescer nele, mesmo sem querer. Mas agora, o amor que nasceu da mentira, estava afogado na verdade. E isso doía. Doía mais que qualquer traição que ele próprio já sofreu. Enquanto isso, Sofia tentava se reconstruir. Passou a escrever cartas para si mesma. Longos textos que nunca seriam enviados. Começou a terapia. Cortou o cabelo. Mudou o caminho de casa. Tudo para não esbarrar em memórias. Mas mesmo com todos os esforços, à noite, quando colocava a cabeça no travesseiro, ele ainda estava lá. Nos pensamentos, nas lembranças, nos detalhes pequenos que a memória insistia em preservar. E era nesse silêncio que ela chorava mais. Porque por mais que tivesse sido enganada, ela o amava. E isso a matava. Certa noite, Luna foi até a casa de Sofia com um envelope. "É do Enzo. Ele me pediu para te entregar." Eu não li. Mas vi nos olhos dele que era importante. Sofia hesitou. Ficou com o envelope nas mãos por 2 dias antes de abrir. Quando fez, as mãos tremiam. Era uma carta escrita à mão, com a caligrafia torta, cheia de rasuras e sinceridade. Nas palavras, Enzo confessava tudo. Assumia o erro. Explicava como o plano começou, mas como, no meio do caos, ele foi se apaixonando. E terminava com uma frase que doeu mais que qualquer outra coisa. "Eu menti no começo, mas tudo o que senti por você foi real. E se você nunca me perdoar, eu vou entender. Mas se um dia ainda houver espaço no seu coração, eu juro que dessa vez, eu só quero te amar de verdade." Sofia leu a carta 3 vezes. Chorou. Riu. Rasgou em pedaços. Depois colou tudo de volta. Porque no fundo, o que ela sentia também era real. Mas perdoar alguém que a feriu profundamente era um passo que exigia mais do que amor. Exigia coragem. E, naquele momento, tudo que ela ainda não tinha era coragem. O tempo passou. Foram quase 3 meses de silêncio entre Sofia e Enzo. 3 meses em que tudo parecia congelado, mas, por dentro, os dois continuavam em movimento. Sofia amadureceu. Aprendeu que o perdão não é sobre o outro. É sobre libertar a si mesma do peso da mágoa. Enzo, por sua vez, mergulhou em terapia, reencontrou a si mesmo, e decidiu que não se tratava de reconquistar alguém, mas de ser alguém digno de amor. O plano que os uniu se tornou o espelho do que eles mais temiam, e do que mais precisavam aprender. Que o amor não sobrevive onde não há verdade. Mas também, que o amor de verdade sabe esperar. Foi Luna quem criou o reencontro. Ela marcou um evento de formatura improvisado, um jantar entre amigos antigos. E fez questão de convidar os dois. Sofia hesitou. Não queria encarar Enzo, nem encarar tudo o que ainda sentia. Mas algo dentro dela, talvez uma faísca esquecida, dizia que ela precisava ir. Não para reatar,
Mas para se despedir da dor, Enzo também hesitou. Pensou em recusar. Mas no fundo, sabia, precisava vê-la uma última vez. Nem que fosse só para dizer que continuava amando, mesmo sem ser amado. Naquela noite, a cidade parecia mais lenta. Sofia chegou ao restaurante com o coração acelerado, vestindo azul marinho e um batom que não usava desde que estavam juntos. Enzo chegou depois, com camisa branca e o mesmo olhar, só que agora mais calmo. Mais vulnerável. Quando se viram, o tempo parou. Não houve abraços. Não houve sorrisos. Apenas olhares. Olhares que diziam tudo o que as palavras tinham medo de dizer. Durante horas, fingiram normalidade. Mas a tensão estava ali, viva, densa, prestes a explodir. Foi no fim da noite que tudo aconteceu. A chuva começou a cair do lado de fora, fina e constante. Enzo se aproximou de Sofia, tirando o paletó e colocando sobre os ombros dela. Você ainda odeia chuva? Ela sorriu pela primeira vez. Ainda odeio. Mas hoje, acho que precisava dela. Eles saíram do restaurante e caminharam sob a chuva. Em silêncio. Até que, na esquina, ele parou. Você me perdoa? Sofia ficou em silêncio. Olhou para ele por longos segundos. Não. Enzo baixou os olhos. Mas antes que pudesse virar, ela completou. Eu não te perdoo, ainda. Mas eu quero. E se você estiver disposto a me mostrar quem você é agora, talvez a gente possa começar. De novo. Do zero. Ele a olhou como quem vê o sol nascer depois de uma longa noite. E então, sem roteiro, sem plano, sem vingança, ele a beijou. Um beijo leve, respeitoso, cheio de esperança. Não era um recomeço triunfal. Era apenas verdadeiro. E às vezes, é só disso que o amor precisa. Às vezes, o destino escreve seus capítulos mais improváveis com tinta de dor, orgulho e silêncio. Sofia e Enzo começaram essa história como dois corações feridos, tentando devolver ao mundo a dor que carregavam. Fingiram amor. Encarnaram um plano. Enganaram o mundo e, sem querer, enganaram a si mesmos. Mas a verdade é que ninguém finge o tempo todo sem que o coração, uma hora, revele o que sente de verdade. O amor deles nasceu onde não deveria, floresceu onde havia ódio, e sobreviveu ao pior tipo de mentira, aquela que dizemos a nós mesmos para evitar sentir. O reencontro deles não foi um final feliz de conto de fadas. Foi real. Humano. Com mágoas ainda cicatrizando, com receios ainda presentes. Mas com uma escolha, seguir em frente, juntos, mesmo com medo. Porque no fim, amar é isso. Não é sobre perfeição, promessas ou planos. É sobre estar. Sobre permanecer quando a dor já foi dita, quando os erros foram assumidos, quando o orgulho se cala, e o amor, finalmente, fala. E você? Já fingiu amar alguém? Ou já amou alguém que achava ser apenas parte de um plano? Já se viu preso entre a dor de um passado e a chance de um novo começo? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu quero saber a sua história. Porque histórias como a de Enzo e Sofia existem mais do que a gente imagina. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui, toda semana tem uma nova história que vai mexer com o seu coração. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima história.